Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta apresentação do livro O Desenho da Capela Nossa Senhora da Aparecida nos Congregados de Braga. E a mim cumpre-me o acolhimento de todos, claro, os que estão aqui presentes e também aqueles que vão ou nos estão a seguir através do Facebook, dos congregados, também do Diário do Minho, da Livraria Diário do Minho. E fazer uma saudação muito especial, claro, aos autores, mas de modo particular ao professor Henrique Leitão e também ao Joaquim Franco, que aceitou fazer esta apresentação do livro. Dizer que o meu trabalho aqui foi, o que eu estou a realizar aqui foi precisamente o trabalho que fiz para que esta obra fosse realizada, não é? Chegasse à impressão, que foi precisamente acolher um pedido na altura da professora Elfrida e dizer aquilo que já escrevi e que valorizo, não é? Valorizo o trabalho em equipa, as colaborações, as parcerias, os trabalhos maturados, consistentes, feitos de avanços e recuos, com a paciência do filigranista, o desejo casto, a descoberta em conjunta, o contribuir para algo que vai muito além de nós, os frutos que outros colherão. E assim nasceu esta obra, em que apenas entusiasmei, liguei fios, fiz pontes e apontei possibilidades. Por isso agradecer é uma alegria. E obrigado às professoras Elfrida Rara e Ângela Lopes, ao arquiteto João Cabeleiro e à arquiteta também Josela Gomes. Obrigado à Junta de União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João de Souto, na pessoa do seu presidente, João Pires, pelo Senato. E também obrigado ao Romão Figueiredo, que é designer da gráfica Diário de Minho, pelo excepcional trabalho que fez e pela humildade de se deixar conduzir. E por último, à Irmandade Nossa Senhora das Dores e Santa Ana dos Congregados, o Dr. Fernando Oliveira, que na senda dos seus antecessores continua a valorizar e a promover o património cultural da Basílica dos Congregados. E, sem mais demoras, eu ia passar a palavra ao João Pires, e como Presidente da Junta da Freguesia da União de Freguesias de São José de São Lázaro e de São João do Souto. Muito obrigado, Sr. Padre Paulo Terroso. Numa primeira palavra, cumprimentar em nome da União das Freguesias de São Lázaro e São João do Souto todos quantos participam na apresentação deste interessante livro, com o título O Desenho da Capela de Nossa Senhora da Aparecida. Neste cumprimento quero destacar, naturalmente, os autores, bem como o apresentador da obra, e de uma forma especial o Sr. Arcebispo Primaz, Dr. Jorge Ortiga, o meu amigo Dr. Jorge Ortiga, e também a Irmandade de Nossa Senhora das Dores e Santa Ana dos Congregados, na pessoa do seu reitor, Padre Paulo Terroso, e agradecer o convite feito a esta autarquia para que ela também estivesse presente nesta que para nós é o recordar do notável artista bracarense que foi André Soares, quando se assinalam os 250 anos da sua morte e os 300 anos do seu nascimento. Eu acrescentaria que já em 2020, isto é, nas opções do plano para 2020, a Junta de Freguesia inscreveu nas suas opções a comemoração deste grande artista bracarense, que no fundo nasceu na igreja de São João de Souto, em 3 de dezembro de 1720, onde decorreram também algumas manifestações para recordar André Soares, entre as quais foi também a apresentação de um livro intitulado 18 Olhares sobre André Soares, editado também com o apoio da Junta de Freguesia e da autoria do historiador de arte Eduardo Pires de Oliveira. Entretanto, previa-se, portanto, que por todo o ano de 2020 houvesse várias manifestações em comemoração portanto, de André Soares,
o próprio agrupamento de escolas André Soares, portanto, que tem como seu patrono este grande artista, também foi promovendo algumas manifestações onde nós também estivemos presentes e, de qualquer modo, o ano 2020, como sabemos, não foi, enfim, não pudemos ter o ano 2020 para comemorar André Soares em virtude da pandemia que sobre nós abateu. No entanto, quando, enfim, fomos confrontados pelo Sr. Padre Paulo Pedroso para nos associarmos à edição desta obra, pois gostosamente o Executivo da Junta de Freguesia aderiu e nesse sentido quis também estar presente nesta que é uma obra técnica sobre a capela de Nossa Senhora da Aparecida e, portanto, é com todo o gosto que nós, enfim, nos associamos. A Junta de Freguesia se associa a esta homenagem também, dizendo que no final de 2020, portanto em 30 de novembro, que se completavam o 3º centenário do nascimento de André Soares, nós fizemos também publicar uma nota onde dizíamos que as obras de André Soares estão espalhadas um pouco por todo o norte de Portugal e na área desta União de Freguesias nós temos depositadas algumas das obras do riquíssimo legado que André Soares nos deixou. E recordo aqui o Palácio de Dom José de Bragança, hoje a Biblioteca Pública de Braga e Arquivo Distrital de Braga, o Palácio do Rei, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, a Casa Rolão, a parte superior da Capela de São Bentinho do Hospital e, naturalmente, a Igreja e Convento dos Congregados, onde se insere esta magnífica, esta lindíssima obra de André Soares, que é a capela dedicada a Nossa Senhora da Aparecida e que é, sem dúvida alguma, segundo diz Eduardo Pires de Oliveira, a obra-prima de André Soares. Portanto, quer dizer, é com muita satisfação e agradecendo esta deferência que nos foi oferecida pela Irmandade de Nossa Senhora das Dores Santana dos Congregados. Portanto, é com dupla satisfação que nós nos aderimos a esta publicação e que ela vai servir naturalmente para dar a conhecer sobretudo aos bracarenses, porque há muitos bracarenses que não conhecem aquela obra, dar a conhecer esta riquíssima obra que hoje aqui vai ser apresentada neste lindíssimo livro. Muito obrigado pela atenção que nos dispensaram. Muito obrigado, Sr. João Pires, obrigado pelas suas palavras e obrigado também pelo contributo para que esta obra fosse possível. E agora ia apresentar quem nos vai apresentar a obra, que é o Joaquim Franco, que nasceu em Lisboa e que é mestre e investigador em Ciências das Religiões na Universidade de Lusófona e no Centro de Investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e formado em jornalismo pelo Senjor. Atualmente é jornalista da TVI, mas até há pouco era da SIC, onde integrou a equipa fundadora da SIC Notícias. Passou pelo Correio da Manhã Rádio, pela Rádio Comercial e pela TSF. Joaquim Franco é também membro da Comissão Nacional de Justiça e Paz e da Administração da Santa Casa Misericórdia da Amadora. A sua carreira tem diversos trabalhos premiados ou referenciados, sobretudo na área da religião, das quais destacamos Terceira Idade da Inocência, João Paulo II, o primeiro Papa Global, Padres Políticos, Esplendor da Austeridade, o Arquivo Secreto do Vaticano, que foi premiado em Roma, na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, e também em 2013 venceu o Prémio Consciência e Liberdade, atribuído pela Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa. Tem também livros publicados, do Eu Solitário ao Não Solidário, Somos Pobres, mas Somos Muitos, com o Frei Fernando Ventura, Num Diálogo sobre o Homem, o Mundo e o Papa Francisco, Com Franqueza, é um outro título de um livro, e muito recentemente também Papa Francisco, Revolução Imparável, com o jornalista António Marujo.
a 22 de outubro recebeu o galardão, mas já há algum tempo, relativo à 17ª edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, modalidade jornalismo, pela reportagem Esplendores. E também convidado porque ajudou-nos imenso a divulgar a capela da Nossa Senhora da Aparecida, com uma reportagem que fez aqui nos Congregados. E agora, não vou demorar mais, vou passar a palavra ao Joaquim Franco. Então, boa tarde a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. Normalmente, quando somos convidados para colóquios deste género, partimos do pressuposto que em nós é depositada alguma confiança, ou pelo menos amizade. Portanto, eu quero agradecer essa confiança e também essa amizade e a cumplicidade que tenho para com alguns dos que estão aqui presentes neste painel, até porque se eu sou chamado a apresentar este magnífico trabalho, é porque tive alguma relação também com ele, quanto mais não seja pela reportagem, que eu faço questão de manter aqui no fundo, enquanto estou a falar convosco, a reportagem que saiu na SIC, onde eu estive até dezembro passado, no ano de 2020. Mas essa reportagem tem uma história e, portanto, a minha presença aqui também tem uma história. Essa história é uma história de amizade. Eu tive conhecimento do esplendor desta capela, que hoje se apresenta na forma de um livro pensado por matemáticos e arquitetos. Eu tive conhecimento desta capela pela grande amizade que tenho ao padre Paulo de Rosso, para mim é o Paulo, não é? Através de uma visita que fiz aqui há uns anos com um grupo de amigos, estávamos a passear por Braga, e eu telefonei ao Paulo, queríamos conhecer aí a Basílica dos Congregados, mas já não são horas decentes. Não, vem cá, e visitei com os amigos. E ele levou-nos precisamente a esse cantinho da Basílica, que é este espaço deslumbrante da Capela da Senhora Aparecida. E ali, perante o deslumbramento dos visitantes e de mim próprio, para lá da Josefa de Óbidos e das outras obras por onde passamos até chegarmos à capela, o Paulo logo explicou que havia um grupo de académicos muito interessado na capela e que estava a fazer aqui um estudo sobre uma relação estranha entre a geometria e o pentagrama e o pentágono. Ora, quando ele fala em pentagrama e pentágono, obviamente estando nós ligados aqui ao estudo da ciência das religiões e com tudo o que de especulativo o estudo interdisciplinar da religião nos traz, despertou-me logo a atenção. E a partir daí, a capela de Nossa Senhora Aparecida na Basílica dos Congregados passou a estar debaixo do meu olhar e no meu azimuth. Pensei logo eu, um dia destes virei cá fazer uma reportagem. Pronto, isso aconteceu no ano passado. Portanto, se estamos aqui a apresentar esta obra com a minha presença, isso deve-se a uma amizade. Portanto, viva a amizade, porque sem ela não teríamos esta minha participação aqui, e eu quero agradecer ao Paulo e a vocês a confiança. Então, em primeiro lugar, quero agradecer e dar os parabéns aos autores, aos investigadores, a Ângela Lopes, a Gisela, o João Cabeleiro e a professora Alfrida, pelo trabalho deslumbrante que têm aqui expresso neste pequeno livro, mas sobretudo pelo trabalho que desenvolveram ao longo deste tempo na academia e que traz um pequeno espaço que à primeira vista podia não ter grande significado, traz para o mais elevado patamar da arte e do artista, que é o estudo através da academia. E isso é extraordinário quando assim acontece. Porquê? Porque a Capela da Senhora Aparecida acaba por se fixar também com outros saberes, para além daqueles que seriam os saberes óbvios de um espaço religioso. E isso é de realçar quando acontece. O formato do livro vem em dois formatos, deixem-me dizer-vos, e isso para mim também é estimulante, porque temos a versão maior em A4, que nos remete para a ferramenta do desenhador, e temos a versão mais pequena que nos remete para a ideia de um bloco de notas, não é? E isso é extraordinário, ter esta bivalência numa obra que se apresenta não com o título A Capela, mas sim com o título O Desenho da Capela, o que também é de realçar numa obra sobre um espaço religioso. Não é o espaço em si, é o desenho desse mesmo espaço e o que esse desenho nos diz para lá da própria complexidade teológica e da história da arte. Não nos engana, portanto, esta obra é uma obra honesta. Nós sabemos logo pelo título ao que vem. Não se prende a um tratado teológico, nem se pretende que seja um tratado teológico sobre o espaço, mas sim uma abordagem aos contornos do espaço, também eles definidos, obviamente, pela teologia, mas a forma como a teologia se desenha no espaço e no tempo, que é o espaço da arte e o espaço dos artistas.
A capa tem 52 estrelas, se eu contei bem, que é o frontal do altar que está na Basílica dos Congregados. Só aí temos mais um significado ou uma simbólica que podia ser estudada, mas não temos tempo para tal. Mas aí logo nos traz o número 5 e nos permite aqui, enfim, esvoaçar sobre uma série de interpretações e especulações que caracterizam precisamente o estudo desta capela. O livro começa com memórias. É sempre bom nós termos um livro que nos remete para uma interpretação, uma reinterpretação de um espaço no tempo do hoje, no tempo que é o hoje, para um cronograma detalhado e em desdobrável com as memórias. E lá está na antepenúltima memória a data que nos chama, que é a data da capela. Depois as páginas seguintes dão-nos um roteiro de compreensão para esse deslumbramento da capela. E lê-se, num primeiro olhar, ficamos encantados com a beleza do espaço, o que percepcionamos. Mas há um pensamento matemático, arquitetónico, na resolução da obra. Portanto, estamos no domínio da percepção. É o domínio da percepção que estimula os artistas e estimula os cientistas para esta obra e, entendemos nós, para a obra arquitetónica que está a ser estudada. Não foi a beleza decorativa, embora ela seja importante também, que despertou a atenção dos investigadores. Cito ainda, há uma relação entre as estruturas cognitivas e conceptuais. Enfim, é o linguajar típico do académico, mas nós sabemos o que é que isto quer dizer. Estamos diante de algo que fascina porque fascina, independentemente da compreensão desse fascínio. Portanto, há um mistério por detrás do próprio mistério. O mistério esse que a ciência, a engenharia, a arquitetura, os historiadores de arte poderão explicar, mas que não explicarão no todo. E é este todo que exerce esse fascínio. As proporções e as dimensões trazem-nos para um volume que é maior que o peso e a medida, que é o volume dos sentidos. E o olhar revela-nos essas grandezas que a fita métrica não mede. E isto também é de realçar quando olhamos, quando entramos na capela e quando lemos este livro, percebemos claramente o que está em causa. Há outra profundidade, diria assim, há outra profundidade para além da profundidade física. Há outra altura, ouso até dizer, há uma alteridade para além das alturas medidas pelos cientistas e pelos técnicos. Portanto, há aqui uma centralidade que se revela e que acaba por condicionar o olhar. E é isso que estimula, foi isso que estimulou o jornalista e é isso que estimula os próprios investigadores. A geometria que funciona como um ímã para a leitura. Um enigma da arquitetura, um espaço com alma, ouvi-eu dizer à professora Elfrida na reportagem que fizemos, um espaço com alma que despertou a atenção dos arquitetos e dos matemáticos, uma geometria escondida, é disso que se trata, e que amplia a percepção, resumindo, para lá das medidas. A geometria, afinal, também fala. A geometria também fala, não fala com palavras, fala com os sentidos, não é? Mas não é o suficiente para esclarecer todas as dúvidas. E são estas dúvidas que ficam por esclarecer que alimentam ainda mais o interesse à volta desta capela. Entre a razão e a emoção, aí andaremos, mas o professor Henrique Leitão poderá falar com muito mais propriedade dessas dimensões. E é por isso que 250 anos depois se redescobre esta capela. É precisamente que ela tem essa capacidade de deslumbrar, de nos trazer uma centralidade para lá da centralidade óbvia das medidas. Esta capela era um espaço de oração e é hoje, além de um espaço de oração, um espaço de inquietação, diria assim, um espaço de mistério das dimensões, em que o pequeno se faz grande, em que onde o espaço se monumentaliza. E isto é quase também uma lição de vida para o hoje, para o ontem e para o amanhã. O corpo, estando presentes na capela, eu tive essa experiência de estar muito tempo na capela, não tanto como os investigadores, o corpo dá-nos a dimensão do real, como dizia o João Cabeleira, basta abrirmos os braços para percebermos a dimensão do real, mas o olhar dá-nos uma outra realidade. Não nos engana, dá-nos uma outra realidade. Estamos aqui diante da bivalência do real, que é aquela que é física e é aquela que vai para lá do físico. Não é? Uma quase realidade metafísica que se relê neste espaço, em que os traços e as opções são apenas uma das componentes. O retábulo é aquilo que mais me fascina e também é um dos aspectos que nos traz este livro.
podemos falar do lanternim, do comprimento que é semelhante à altura, e isso depois explica muitas coisas, mas eu não vou revelar nada disso, porque isso está muito bem explicado por quem sabe neste livro. Eu diria apenas que estamos diante de um desconcerto, e esta é outra palavra da professora Elfrida. Estamos diante de um desconcerto quando entramos nesta capela, e ao ler este livro percebemos porque é que encontramos esse desconcerto. Porque estamos num espaço pequeno, mas não nos sentimos grandes, é a expressão usada também por ela. É como se encolhêssemos, não é? É como se encolhêssemos. E ao ficarmos mais pequenos nessa capela, entendemos a sua grandiosidade. A matemática explica com fórmulas isto, mas a harmonia é o que se sente. E a harmonia não é necessariamente seguida pelas regras da matemática, mas sim pelo domínio, lá está, pelo domínio da percepção e dos sentidos, que também é uma realidade. Não é? Ali temos a proporção do ouro, ali temos a decomposição, a sobreposição de outras formas geométricas, os quadrados, os retângulos, as circunferências, os pentágonos, que levam aos famosos pentagramas. Portanto, temos ali todo um conjunto de símbolos possíveis através da exploração teórica do retábulo, que é disso que se trata, e da leitura simbólica daquele espaço que nos traz o século XVIII para o século XXI com um refrescamento e uma grande sedução. Os símbolos, e na reportagem abordava essa dimensão, os símbolos têm uma matriz que não se perde. Todos os símbolos têm uma matriz que não se perde, mas tem uma intenção mística, diríamos assim, em alguns casos. Mas a sua hermenêutica muda com o tempo. E, portanto, também não é honesto estarmos a interpretar ou reinterpretar eventuais símbolos descobertos teoricamente através deste estudo, a reinterpretá-los a partir da mera compreensão dos dias de hoje. Os símbolos que temos ali, o pentágono, os pentagramas e um ou outro elemento geométrico remetem-nos para outras realidades místico-esotéricas dos dias que correm, mas não é totalmente honesto. Nós estamos a ler uma obra do século XVIII a partir desta realidade que é a realidade que temos hoje. Tudo isso fica em aberto. E tudo isso também é enigmático. E tudo isso nos enche ainda mais de interesse por esta obra. Portanto, até a especulação é importante para percebermos a importância desta obra e a importância deste livro. Até esta capela nos remete também para uma outra dimensão, através, lá está, da montagem e desmontagem desses símbolos do pentagrama, remete-nos para a dimensão do sagrado feminino. Portanto, nós temos até aqui a envolvência do sagrado feminino na desdobragem dessas figuras geométricas que foram aqui exploradas pelos nossos investigadores. A matemática também ao serviço dessa saudável especulação que nos estimula os sentidos. E, no fundo, o que é que nós temos aqui? Temos essa desdobragem da geometria, essa especulação que a geometria nos permite a apontar para um símbolo universal, que é o símbolo do coração. E isto também é particularmente relevante. Temos ali os nossos investigadores a desmontarem uma geometria que descobrem no retábulo, e essa geometria remete-nos para a centralidade do coração, para a centralidade da emoção. Temos aqui um círculo que se fecha. Esta capela tem de se ler através dos sentidos e da percepção, e ela revela esse segredo através da percepção, que é a centralidade do coração, a centralidade do sensível, a centralidade da emoção. Este livro aprofunda essa ideia, e bem, mas sendo escrito por investigadores e, portanto, estando eles obrigados à ciência e ao rigor, são arquitetos e matemáticos, é, portanto, um livro rigoroso, aborda esta dimensão, mas não a explora de forma especulativa. Isso é para outras águas, para outros pensadores e para outros escritores, se assim o quiserem fazer. Mais eruditos, digamos assim. Mas deixem-me ler, apesar de tudo, o parágrafo onde os nossos investigadores, com a devida cautela académica, não deixam de abordar essa sensibilidade que tanto nos estimula. O simbolismo geométrico identificado na capela está para além de domínios arcanos que, se os houve, são de difícil interpretação e validação. Inquestionável é, todavia, o facto de que tanto a espiral equiangular como o pentagrama e o pentágono retangular se revestem de uma simbologia estética. Portanto, os nossos investigadores
com as suas cautelas académicas, não deixam de abordar aquilo que é verdadeiramente estimulante quando olhamos para esta capela. Concluindo, eu diria, voltando a dar os parabéns a todos os que estiveram envolvidos neste livro, que me parece que este livro é apenas aquela que era obrigatoriamente a primeira abordagem, mas será sempre a primeira de muitas abordagens possíveis à Capela da Senhora Aparecida. E o meu desafio é este, é que este seja em livro, seja de uma ou outra forma, que haja a ousadia de, no futuro, dar continuidade a este, usando a palavra da professora Elfrida, a este desconcerto, exacerbando até neste desconcerto e estimulando o interesse da leitura deste espaço, sem medo de pisar linhas, porque a ciência e o progresso se faz também pisando linhas, mas permitindo que este enigma que nós encontramos aqui, que só parcialmente é explicado por matemáticos e arquitetos, permita, sem ferir a sua essência, ampliar o fascínio. Eu julgo que todos têm interesse e gosto pela arte, pela história, pela ciência, pela religião, teriam interesse e gosto em ver que este espaço permitiria explorar outros desconcertos de leitura para além do desconcerto dos matemáticos e dos arquitetos. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim Franco. Muito obrigado pela amizade e por este desafio que também deixas. E queremos te ver mais vezes aqui em Braga. Acho que há bons motivos sempre para vir a Braga e fazer grandes reportagens. Eu peço desculpa, saltei aqui o alinhamento que ontem, com muito cuidado, fizemos, em conjunto com a professora Elfrida, porque estávamos aqui com dificuldades em colocar entretanto, digamos assim, a emissão no Facebook. Já lá está. Mas não foi fácil, mas já lá conseguimos colocar. E dizer, então, porque nós tínhamos combinado que a professora Elfrida, o arquiteto João Cabeleira, também a professora Ângela Lopes e a Gisela Gomes falassem sobre o processo, digamos, da concepção deste livro, de como é que chegamos aqui ao desenho da Capela Nossa Senhora da Aparecida. Então passo a palavra a vocês, aos autores. Muito obrigado, Padre Paulo. Nós tínhamos preparado o alinhamento desta conversa e, antes de mais, e em nome do conjunto de investigadores e autores da obra, gostaria de endereçar os nossos cumprimentos a todos os presentes, em nome da equipa de investigação, particularmente ao Sr. Padre Paulo, obviamente, que participou e foi, obviamente, o instigador de todo este processo, estendendo igualmente à Irmandade de Nossa Senhora das Dores e de Santana dos Congregados, bem como ao Sr. João Pires, Presidente da Junta de Freguesia de São Lázaro. Gostaria ainda de agradecer ao Joaquim Franco, ainda para mais agora, depois das palavras que nos dedicou, ao Henrique Leitão também e ao Sr. Arcebispo Primaz, Dom Jorge Ortiga. O trabalho que hoje aqui nos reúne resulta de uma viagem, que não sendo uma relação inédita, junta os campos disciplinares da matemática e da arquitetura. Uma relação que evidencia modos de compreender e conceber o cosmos e que se concretiza no desenho do quadro espacial humano. Neste, integram-se dimensões do simbólico, nomeadamente no que se refere à relação entre nós e o mundo, a par de dimensões operativas materializadas pela prática construtiva e sintetizadoras de conhecimento. Esta relação foi, e ainda hoje o é, premente no desenvolvimento do conhecimento abstrato, retirando partido de zonas de charneira, como é o desenho de espaço, diluindo pressupostos contemporâneos de separação e especialização entre áreas disciplinares. Diz-nos a história, mas também a experiência do presente, que há de facto uma relação conjunta destes campos de especulação e ensaio, que continuamente se materializam na construção, desde os templos pagãos, da antiguidade clássica, às formas livres da arquitetura contemporânea, passando pelas torres e agulhas medievais, às grandes cúpulas que, como em Santa Maria das Flores ou na Basílica de São Pedro, se destacam da silhueta urbana, gerando incontestáveis referentes de orientação espiritual e física. Exemplos que sintetizam em si conhecimento científico e mestria artística.
Concentrando-nos então na capela de Nossa Senhora Aparecida, esta unicidade entre matemática e arquitetura, incluindo-se aí a geometria, a óptica e o desenho, revela-se de modo esmagador. Um espaço onde a aplicação das leis da perspectiva acelera a profundidade percebida, como dizia o Joaquim Franco ainda agora, e convida o olhar a invadir-se verticalmente em direção à luz que se anuncia no antenim. Aí a modelação de frisos e aduelas, segundo uma criteriosa aplicação das regras da recessão perspectiva, elevam um olhar, resolvendo de modo grandioso os constrangimentos físicos da construção, ao mesmo tempo que aceleram a expectável dimensão simbólica da própria capela. No caso desta capela, estamos perante uma matriz espacial canónica dos templos, onde existe uma ideia de percurso, colmatado pelo retábulo, e a valorização do ponto central, marcado pelo lanterninho, que se destaca pela sua base elíptica, aspecto em comum na arquitetura portuguesa. Com uma composição espacial simples, que foi sujeita a condicionalismos arquitetónicos pré-existentes, a decoração ganha aqui uma exuberância e um protagonismo sem precedentes. Os elementos naturalistas, que mostram influências do rococó austro-húngaro, nomeadamente das gravuras de Augsburgo, apresentam uma grande originalidade, tornando-a numa obra exemplar do rococó do Minho. E é inclusive através da maleabilidade e plasticidade das formas empregues que se consegue engrandecer perceptivamente o espaço. O construído, a matéria, foi a base de trabalho e análise desta investigação, onde, através de vários ensaios realizados sobre o levantamento arquitetónico, percebemos que não só o trabalho decorativo, como também o desenho do espaço, foi pensado a vários níveis, em termos da regulação através da unidade de medida, o palmo, das proporções e dos acertos estéticos. O nosso estudo surgiu assim da vontade em perceber as bases teóricas, designadamente padrões, regularidades e eminentemente matemáticas, a que o desenho deste espaço obedece. Fizemo-lo em termos da matriz geométrica da planimetria, da composição de superfícies, da sequência volumétrica, e ainda que a altura do espaço fosse a única dimensão que de facto poderia ser alterada, todas as escolhas do desenhador, nitidamente intencionais, recaindo em diversas das proporções clássicas, convergiram para a harmonia visual e para uma percepção de grandiosidade singular, ausente em espaços com dimensões semelhantes. Neste nosso trabalho, à medida que vamos evidenciando as pistas arquitetónicas reveladas, dos módulos espaciais, das simetrias, das constatações aritméticas e geométricas, procuramos também ilustrar a força das histórias matemáticas de heranças milenares ou centenárias que perduram. Como autores, assumimos que as figuras e as ilustrações deste livro são uma parte imprescindível da narrativa construída, convidando o leitor a apropriar-se de uma leitura distintiva das linhas, das elipses, dos retângulos, dos pontos de vista. Boa tarde a todos. Antes de encerrar por agora a participação dos autores nesta sessão, é hora de exprimir a gratidão em nome de nós os quatro. Ao reverendíssimo Padre Paulo Terroso, reitor da Basílica dos Congregados, sem o qual jamais haveríamos chegado hoje aqui. Bem-haja pela forma generosa com que nos acolhe e por urdir a teia que permitiu a realização desta obra. Exprimimos igualmente a nossa gratidão aos amigos que ao longo destes 2 últimos anos e à medida que esta nossa aventura se desenrolava, sempre se mostraram disponíveis para colaborarem connosco, nomeadamente a Vanessa e o Kid, com quem contámos para a versão inglesa da obra, o Aitor, em quem delegámos a tradução para o castelhano, o Romão, a quem inundámos de imagens, diagramas, versões e a quem fizemos muitos pedidos editoriais que foram prontamente respondidos. E o Dr. António Sousa, diretor do Arquivo Distrital de Braga, que desde há muitos anos aceita os nossos pedidos com uma enorme simpatia. Pois bem, apesar do caminho que nos trouxe a nós autores até aqui não ter sido de todo planeado,
A verdade é que a capela de Nossa Senhora da Aparecida se tornou para nós forma e conteúdo, lugar de investigação e debate, e este nosso trajeto, com vista à compreensão da gênese do espaço, passou tanto pela procura de fontes primárias, como pela decifração de geometrias escondidas. Alguém dizia que a matemática é excelente na resolução de puzzles. O significado subtil de elevação e devoção e o prático de utilidade e iluminação presentes nesta capela adquirem, no caso particular do seu retábulo, um intensíssimo efeito estético, devido à escolha que reportamos de intencional de uma divina proporção. Sabemos bem que algumas das mentes mais brilhantes de todos os tempos, incluindo o contemporâneo, dedicaram incontáveis horas ao estudo desta simples proporção. Mas a verdade é que o irracional φ, embora observado em distintas áreas do conhecimento, tem estado desde sempre também associado à noção de beleza, de proporção harmoniosa, e tem por isso mesmo, no desenho, nas artes visuais e na arquitetura, um privilegiado campo de aplicação. Em muitos casos, a partir de aproximações clássicas, como é o caso do retângulo de 5x8 que identificamos neste retábulo. Em suma, a informação matemática, pensada, ordenada e representada na capela de Nossa Senhora da Aparecida, parece justificar, afinal, as respostas emocionais muito positivas, a empatia, como lhe vem chamando, e de onde partíramos. E tal não é de todo uma discussão sobre o gosto ou falta dele de cada pessoa, ou sobre as preferências estilísticas de cada um de nós. Trata-se de um cuidado, planeamento, uma intencional idealização por parte de um competente riscador, arquiteto, concretizados por hábeis artesãos igualmente aptos nas suas artes. Tal associação permite que as nossas mentes absorvam instintiva, mas prazerosamente, os pontos, incluindo-os de vista, as linhas, as superfícies, uma miríade de proporções e a plasticidade dos elementos que harmoniosamente compõem esta capela. Disse. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, em nome da Irmandade e de todos nós, por este excelente trabalho. E dizer que o tempo vai passando e não nos damos conta, mas começou em 2018. Portanto, este percurso começou em 2018. Eu quis acelerar, dizendo, vamos ver se conseguimos entregar como Folar da Páscoa o livro e pronto, e na reta final assim conseguimos terminar a tempo de celebrar a Páscoa já com o desenho da Capela Nossa Senhora da Aparecida. E agora vou apresentar o professor Henrique Leitão, que é doutorado em Física e é atualmente um dos mais respeitados especialistas mundiais em História das Ciências, com investigação em temas que versam principalmente a história das ciências exatas entre os séculos XV e XVII. Investigador principal do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, que fundou, e diretor do Departamento de História e Filosofia das Ciências na Universidade de Lisboa. Foi coordenador da Comissão Científica responsável pela edição das obras de Pedro Nunes, foi Prémio Pessoa em 2014, ganhou em 2018 uma das mais concorridas bolsas da European Council Research, com um projeto denominado Router, Making the Earth Global, é um colaborador regular da Biblioteca Nacional de Portugal, é membro de várias academias científicas em Portugal e internacionais, e o seu mais recente livro, publicado em novembro de 2020, intitula-se Atravessando a Porta do Pacífico, Roteiros e Relatos da Travessia do Estreito de Magalhães, 1520-1620. E vai falar sobre as razões da fé e a fé na razão, num tempo em que, de facto, precisamos de razões da fé, esta é a teologia fundamental, a dar razões da nossa esperança e precisamos de confiar na razão, mais do que nunca. Muito obrigado por ter aceito o convite da professora Elfrida, mas também é extensivo à Irmandade. Muito obrigado, eu é que agradeço, é um gosto enorme estar aqui
Antes de mais nada, enfim, agradecer a quem me convidou, ao Padre Paulo Terroso, obviamente, à professora Elfrida Ralha, que foi a principal responsável, acho eu. Também cumprimentar o Sr. Dom Jorge Ortiga e todos os que estão aqui, vejo aqui caras de vários amigos que já não via há algum tempo. Eu tenho o maior gosto de estar aqui, mas quando a doutora Elfrida Ralha me falou desta possibilidade, tentei explicar que não sou, como toda a gente sabe, nem um filósofo, nem muito menos um teólogo, não é? Mas o convite vinha com um pedido específico, queriam que eu falasse sobre este tipo de temas. Então, eu vou tentar falar na minha ótica, a ótica de um historiador de ciência, mas para fazer isso tenho que primeiro explicar de que é que não vou falar e depois então entrarei no tema. E só para terminar estes pontos prévios, eu acho que a razão de estar aqui é a minha maneira de pagar a beleza destes opúsculos, estes livros que me deram e que, enfim, e os parabéns que eu dou aos autores, à Ângela Lopes, à Gisela Gomes, ao João Cabeleira e à Elfrida Ralha, o trabalho magnífico que fizeram e que acrescentou ainda mais um motivo de interesse para eu ir a Braga agora ver a capela. Portanto, Braga já tem tantos motivos de atração, agora tem mais um que eu não deixarei na primeira oportunidade de ir ver. Portanto, acho que este é um negócio, não é? Nós oferecemos-te uma coisa belíssima, mas então tens que dizer qualquer coisa. Bom, então o pedido era este, para falar um pouco sobre este tema e como já se disse, tem a sua acuidade, porque aquilo que se designa rapidamente por as relações entre a religião, a ciência, ou entre a fé e os cientistas, etc., este tema é um tema, digamos, da ordem do dia, da cultura popular, é comentado, é discutido. E, portanto, tem alguma razão quando estamos a falar do desenho da capela Nossa Senhora da Aparecida, onde a matemática, a geometria, as formas, tudo isto, digamos, esta atividade racional, toda ela se junta com um templo, com uma casa que é feita em última análise, para adorar a Deus. Não é? E, portanto, há uma materialidade que suscita a pergunta. Bem, de que é que eu não vou falar para que não fiquem mal entendidos? Toda a gente sabe perfeitamente que por detrás da palavra Deus, o que está a tentar ser designado é um ente, um ser, uma pessoa, de facto, sabemos depois, de incrível dificuldade de aproximação. Toda a gente sabe, quer dizer, sobre a última incognoscibilidade de Deus, sobre a quase declaração de fracasso de o tentarmos compreender à partida total, sobre isto faz parte do património cristão, do cristianismo, dilo muitas vezes. Não é? Mas vale a pena elaborar um bocadinho mais sobre isto para percebermos o que é que está aqui contido. Deus não habita as categorias do espaço, não habita as categorias do tempo, permeia tudo, mas não está localizado em sítio nenhum. No cristianismo nós dizemos que mantém uma contínua relação com a realidade criada, mas esta relação não é da causalidade típica da física que a ciência conhece, não é? E, portanto, tudo isto é de uma enorme perplexidade, mesmo, como eu penso que toda a gente sabe, mesmo quando nós dizemos que Deus existe, este verbo é, discutiu-se muito na história da Igreja, este verbo é não se dá da mesma maneira que qualquer outra coisa que nós tenhamos visto existir ou que saibamos que existe. Tal é esta estranheza. E, portanto, a primeira coisa que é preciso ter muito clara é que é completamente impossível, é categorialmente impossível que uma afirmação científica, que, portanto, precisa, como todas as afirmações científicas, de uma claríssima especificação no espaço, no tempo, numa certa estrutura, etc. É completamente impossível que uma afirmação de ciência tenha incidência sobre Deus. É um erro categorial, não é possível. Não é possível que um statement da ciência, produzido com a metodologia científica, de alguma maneira
se refira a esse próprio Deus que é tão estranho, que não habita o espaço, não habita o tempo, existe, mas não da mesma maneira que tudo o que existe, etc, etc. O que é que isto quer dizer? Muito rapidamente quer dizer que não faz qualquer sentido aquela frase que muitas vezes, ou às vezes vemos, que afirma que a ciência mostra que Deus não existe, ou o reverso, a ciência mostra que Deus existe. Esta frase não faz sentido em qualquer plano, lógico, não tem sentido nenhum. Nem é preciso indagar sobre o que é que está a ser tentado dizer, porque ela própria não faz sentido. E pronto, e aqui suscitaria um outro tipo de perguntas, que era, então, mas como é que nós nos relacionamos com este Deus, dada a sua dificuldade de acesso, não é? E pronto, e o cristianismo explica muito bem, o cristianismo explica que tem a ver com uma mudança na forma da vida, não é? O que tecnicamente se chama conversão, e portanto a única possibilidade de nos relacionarmos com este Deus tem a ver com a possibilidade de adquirirmos uma outra maneira de viver pela qual conseguimos, ou achamos que conseguimos, ou tentamos pelo menos, estabelecer uma relação incondicional com um ser, uma pessoa, que nos ama incondicionalmente. Tudo isto é estranhíssimo, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, o cristianismo tem contido em si uma estranheza que é um escândalo para os judeus e é uma loucura para os gentios. E não há volta a dar-lhe. E não há volta a dar-lhe. E, portanto, a maneira como nós, os crentes, o crente se dispõe a viver, a alteração que produz na sua vida para tentar relacionar-se com este Deus, esta alteração, esta maneira de viver, vista de fora, produz sempre perturbação. Pronto. Mas isto era o que eu não queria falar. Não. Então agora vamos arrumar, só para ficar claro, arrumar e ir direto ao ponto que eu queria falar. Uma questão diferente, por isso é que eu queria dizer, que é esta que eu quero falar, diferente, é a questão cultural. Porque qualquer religião, e o cristianismo sem dúvida, é também um artefacto da cultura, não há dúvida nenhuma. Não é o centro, não é, mas gera em torno de si cultura e, portanto, gera afirmações, modos, convicções, etc. E, portanto, posto aqui, e aqui o historiador de ciência já está mais à vontade, porque aqui o problema é um problema que tem a ver com formas culturais e, portanto, um problema que, de certa maneira, tem a ver com a história das ideias e, portanto, um problema que tem a ver com aquilo que o historiador trabalha. Posto aqui o problema assim, podemos fazer uma pergunta que é uma pergunta interessante. E a pergunta é esta: o que é que exatamente o cristianismo, enquanto uma certa forma de cultura, diz acerca da natureza? Ou do modo como nós nos relacionamos com a natureza? O que é que o cristianismo diz sobre a possibilidade de conhecermos a natureza? Então esta pergunta agora já não tem muito diferente daquilo que eu falava ao princípio, e esta é muito interessante e esta merece que nós dediquemos os 10 ou 15 minutos que ainda me restam para dizer, porque esta merece ser olhada de facto com muita atenção. Então o que se passa é, como todos sabemos, e isto talvez não seja suficientemente bem notado, o cristianismo faz afirmações muito específicas não só sobre a estrutura da natureza, como sobre a relação nossa com essa natureza. Aqui, só para irmos rápido, quando eu estou a falar de cristianismo, estou a fazer uma simplificação, portanto estou a incorporar a tradição, obviamente, judaica, com certeza, com todo o seu encontro com a tradição grega também. Portanto, estamos a falar deste edifício cultural rico. Então, o que é que se passa acerca do que o cristianismo afirma sobre a natureza? A primeira coisa que afirma é que afirma que a natureza é boa. E isto todos nós sabemos, o judaísmo também o afirma, não é? E isto todos nós sabemos que é transportado logo pelo Antigo Testamento, é permanentemente reafirmado nas Escrituras, é reafirmado de mil e uma maneiras no Novo Testamento e faz parte absolutamente intrínseca do modo como o cristianismo olha para a natureza. A natureza é boa, a realidade material é boa. Como é resultado de um Deus bom,
é boa. E isto é uma afirmação muito importante, muito importante. A materialidade deste mundo não é uma forma degradada do ser. Várias civilizações, nós sabemos que nos estados finais da civilização helénica isto foi popular, digamos assim, várias civilizações acharam ou acham que a realidade material é uma forma degradada da estrutura do universo. O mundo, seja o que for, tem uma dimensão não material, que essa seria a nobre, e depois a material não seria propriamente a nobre. O cristianismo não acha nada disto. O cristianismo acha que a realidade é boa, a realidade material é boa, as coisas materiais são boas, os dados da natureza são bons. E isto vai desde as galáxias, dos buracos negros, das estrelas, dos planetas, até à natureza todas que nos envolve, até ao próprio nosso corpo, até à nossa fisicalidade. Tudo isto é bom. A primeira afirmação importante que o cristianismo diz sobre a natureza é acerca da sua bondade. A natureza material é uma coisa boa, é resultado de um Deus bom e, portanto, é uma coisa boa. Esta é a primeira afirmação. Uma segunda afirmação mais importante, talvez ainda, é a seguinte: o cristianismo não diz que apenas que o mundo foi criado por Deus, com todo o mistério que esta frase tem, não é? Mas não diz isto, diz um pouco mais. Diz que o mundo foi criado por Deus para nós. Ou seja, a estrutura de toda a realidade está como que virada para nós. Não é uma pura casualidade, mas mantém algum tipo de nexo, misterioso certamente, conosco. E o que isto tem de mais importante é que quer dizer que nós somos capazes de o entender. O facto do mundo estar feito para nós é, no entendimento cristão, antes de mais nada, a afirmação de que tudo o que existe está comensurado com a nossa mente. Tudo o que existe é acessível à mente humana. Este é o sentido do para nós. Este acessível à mente humana não quer dizer que seja acessível agora, já. Não quer dizer que tudo se entenda agora. Nós sabemos perfeitamente que não é assim. A ciência está cheia de coisas que não se entendem. Mas o que faz é aniquilar completamente a ideia de que pode haver factos ou fenómenos da natureza de que nunca se entendam. Essa ideia é uma ideia totalmente impossível de enquadrar com o cristianismo. O cristianismo não acha, por isso, que possa existir na natureza qualquer coisa que na sua possibilidade de entender, no mundo natural, esteja para sempre afastado da mente humana. Não acha isto. Pelo contrário, diz que tudo o que existe, existe para ser conhecido. É alcançável. Se não é hoje, pode ser daqui a 10 anos. Se não é daqui a 10 anos, talvez daqui a 50. E isto introduz na história, esta convicção, introduz uma espécie de não tenho um termo melhor, de um otimismo cognitivo, um otimismo sobre a possibilidade de conhecer, que é de uma importância absolutamente basilar para a ciência. Se há uma convicção, que é a convicção anterior a todas as convicções de um cientista, é a de que o mundo natural se pode entender. Porque sem esta, não vale a pena. Sem esta, nem a ciência começava, não é? No caso do cristianismo, esta convicção de que o mundo natural se pode entender é absolutamente íntima ao entendimento geral que o cristão tem do que é o mundo. E insisto que não é só um mundo que é feito por Deus, não é? Enfim, sustentado, ser por Deus, etc. Mas, este ponto, digo, é feito por Deus para nós. Está virado para o homem, para este ser estranhíssimo, para este ser estranhíssimo que habita a criação e que quem é este Deus, quem é este homem tão estranho, não é? Digamos, aos dias das Escrituras. E portanto, esta convicção aparece como uma surpresa, mas uma surpresa de uma confiança e de
uma alegria, como digo, de um otimismo sobre a possibilidade de conhecer, não é? Que, não sei se percebe, que num quadro cristão, a possibilidade de conhecermos o mundo não é apenas uma esperança vazia, ou uma fezada, não é apenas uma espécie de um juízo que se faz porque a história o parece ter demonstrado, que cada vez sabemos mais, mas no entendimento cristão é uma coisa muito mais profunda, faz parte da estrutura profunda de como isto é tudo. Isto tudo tem uma estrutura claramente estranha, mas um dos seus elementos é que a mente humana é capaz de compreender as coisas. A mente dentro é capaz de conhecer as coisas fora. Mas há um terceiro elemento, que também é importante, além da bondade do mundo, o que torna, como dizia há pouco, o empreendimento científico um empreendimento nobre. Estudar a realidade material, porque a realidade material é boa, torna-se uma tarefa nobre. Por isso, a vida da ciência, no entendimento cristão, é uma beata, uita, é uma boa vida, é uma vida grande, é uma vida nobre, porque é estudar uma coisa boa. Além disso, temos a possibilidade da sua compreensão, a acessibilidade do mundo à mente humana. Mas há um terceiro elemento, como dizia, que é importante notar, é que ao ser considerado no cristianismo contingente, a realidade de ser considerada contingente, isto é, não ser necessária, porquê? Porque é resultado de um ato livre de Deus. A sua contingência quer dizer que as coisas são de uma maneira, mas podiam ser de outra. E o que isto quer dizer, ou seja, o mundo não tem esta disposição que tem por algum princípio necessário, como resulta de um ato livre, é desta maneira, mas podia ser de outra. E o que isto quer dizer é que a única maneira de compreender como o mundo é olhar para ele. Não há nenhuma maneira de perceber como o mundo é sem ser olhar para ele. E isto decorre da sua contingência. Porque se fosse de alguma maneira necessário, poder-se alimentar a ideia de que seria possível compreender o mundo descobrindo o princípio, o arquétipo, o princípio fundamental que necessariamente fazia as coisas ser como são. Ora, não é isto que o cristianismo diz. O cristianismo o que diz é que estas coisas, as coisas, desde as galáxias, aos animais, as células, os átomos, etc., estas coisas são desta maneira, mas à partida podiam ser de outra. E, portanto, a única maneira para saber como elas são é olhar atentamente. E o que é que isto faz? Faz que aquilo que o cristianismo sugere à pessoa que se interessa pelo mundo natural é que se incline sobre as coisas, é que se atire para cima das coisas para as entender. Conhecer o mundo é envolver-se com este mundo que está diante de nós. É tentar percebê-lo olhando-o atentamente. É, para dizer de outra maneira, experimentá-lo, começar a mexer, investigá-lo, dissecá-lo, abri-lo, vê-lo por dentro, vê-lo por fora, vê-lo por cima, vê-lo por baixo. É a única maneira, não é? Então, estes três pontos, a bondade, a acessibilidade cognitiva e a sua contingência, são três pontos absolutamente fundamentais para o empreendimento científico. Se nós duvidamos de algum deles, ou se nós hesitamos sobre algum deles, o empreendimento científico derroca imediatamente. Se eu tiver suspeita ou a convicção de que o mundo natural não é realmente uma coisa boa, que o mundo espiritual é o melhor, e, portanto, eu, uma pessoa que tenta ser honrada, então não me vou dedicar uma vida inteira a estudar uma estrutura, digamos, um nível de realidade que eu próprio digo que não é o mais elevado. E, portanto, a ciência, quando muito, seria uma coisa de segunda importância ou menor, não é? Mais grave ainda, se eu hesito sobre a possibilidade da mente humana conhecer o mundo, se eu hesito sobre isto, o empreendimento científico deixa de ter sentido. E depois também, se eu achar que há uma possibilidade de conhecer o mundo numa sala fechada, né, com um processo qualquer mental que me permitisse descobrir um princípio único, original, do qual tudo decorresse necessariamente, se eu achasse que isto era assim,
Eu não fazia experiências, eu não fazia visitas de campo, eu não me envolvia com a natureza. Este movimento de envolvimento com as coisas naturais é proporcionado, é estimulado claramente pelo cristianismo. Eu não conheço nenhuma tradição cultural, mas estou pronto a ser corrigido, e estou pronto a ser, digamos, até mostrado errado, mas até hoje ainda não. Não conheço nenhuma tradição cultural, nem cultural religiosa, que anuncie estas três coisas da maneira tão imperativa e tão forte como o cristianismo faz. O cristianismo anuncia, repete, insiste, proclama de mil e uma maneiras, e ao longo dos séculos fê-lo sempre, estes três fatores: que o mundo é bom, que o mundo é conhecível e que o mundo precisa de ser visto para ser entendido. E é muito difícil, eu agora aqui entro num terreno complicado, mas gostava de certa maneira partilhar com os outros, é muito difícil compreender a história da ciência e a estranhíssima trajetória que a ciência tem na Europa, porque todas as culturas têm reflexão científica, isto é, reflexão sobre a natureza do mundo, não é? Todas. E todas as culturas desenvolvidas tiveram grandes cientistas, todas. Mas o que sucede é que a trajetória que a ciência vai ter na Europa é tão distintiva das outras que a partir do século XIV, XV, XVI, afasta completamente o desenvolvimento científico da Europa de todos os outros, não é? E o que eu digo é que é muito difícil não associar as duas coisas, não associar uma religião que faz afirmações sobre a possibilidade de conhecer o mundo natural tão fortes, tão únicas e tão importantes como as que o cristianismo faz, que é bom, que é cognoscível e que é contingente, estas três, tão importantes, dissociar isto completamente da história da ciência na Europa, a mim parece-me que não pode ser feito. Embora eu reconheça que é complicado estabelecer o como, mas há claramente uma correlação entre as duas coisas. Um historiador de ciência não pode deixar de fazer a observação simples que é esta. Quando, a partir da Idade Média, numa minúscula zona do globo, chamada Europa, estas convicções foram sociabilizadas em largos setores da população, porque este fenómeno, digamos, social de participação do cristianismo em largos setores da população é um fenómeno só a partir da Idade Média, pós-medieval. Quando isto sucede, a relação das pessoas com a natureza muda completamente, porque passam a acreditar que a podem conhecer, que é uma coisa boa e que o seja. E, portanto, um historiador de ciência não pode deixar de fazer esta consideração, de pensar, mas esta para dizer, do modo tradicional como os historiadores de ciência costumam dizer, a ciência moderna, as origens da ciência moderna podem ser concebidas desligadas deste pressuposto cultural de base que o cristianismo instala na Europa, nesta zona tão estranha do mundo ocidental. Eu acho que não pode, né? Não quero simplificar o que é claramente uma questão muito complicada e que não terá certamente uma resposta monocausal, portanto a explicação de porque é que a ciência tomou a forma que tomou no mundo ocidental não terá certamente uma única resposta, e é um problema complicado, mas o que eu acho é que não é dispensável desta consideração. O mesmo as convicções que os cientistas têm hoje, e como nós sabemos, os cientistas hoje, independentemente da sua posição de fé, ou se são crentes ou se não são crentes, se até percebem isto ou não, os cientistas hoje todos partilham destas três opiniões. Todos acham que o mundo natural é bom, todos acham que o mundo natural é cognoscível e todos acham que o mundo natural, para ser compreendido, tem que ser examinado em detalhe. É a única maneira, não é? E nós aqui podemos fazer o exercício de perguntar, mas porquê é que todos achamos isto? Porquê é que todos achamos isto? Não é? Todos achamos isto, nós podemos perguntar. E talvez um exercício bom fosse, enfim, uma experiência hipotética, sairmos um bocadinho do nosso ambiente cultural europeu,
onde isto é património de toda a cultura, uma cultura porque, por mais descristianizada que esteja, continua a partilhar destes pontos, destas convicções básicas do cristianismo, e mudarmos para uma outra cultura que não tenha tido uma história secular de empapamento em convicções cristãs, e eu acho que rapidamente veríamos, como numa outra cultura desse género, haveria muita diferença de opiniões sobre isto. E isso não pode ser desligado da sua história científica. E por isso, para terminar, porque eu prometi, e foi o que me foi pedido, foram só 30 minutos, e portanto Estamos aqui com a imagem congelada. Isso que é a parte do Henrique Leitão. Mas não fui eu que cortei. Felizmente ouvimos 99% do que ele disse. Se pedi à professora Elfrida que enviasse uma mensagem. Vou tratar disso já, Padre Paulo. É o drama dos diretos. Não temos mais programação, não temos, ainda não acabou. São os enigmas do mundo natural, não é? Não é? Fibra. Aqui se vê a diferença entre uma zoomada e uma reunião. Ora está. Mas tem um estudo interessante, mas não vamos falar sobre isso. Que os adolescentes preferem mais o presencial que o online. Bom, quer dizer, não sei como é que foi feito o estudo, não é? Mas pelos vistos. Eu penso que terá sido uma quebra mesmo, um problema Sim. Assim, da internet. Ora, muito bem, já está admitido à nossa reunião. Eu acho que isso foi sinal para dizer que eu já tinha acabado. Mas não fui eu estou a ser verdadeiro, não fui eu que cortei. A chamada caiu, a ligação caiu, mas não vale a pena ter chegado ao fim. É só dizer que é preciso proteger isto, que como uma das grandes coisas que nós temos, esta profunda convicção de que vivemos num mundo que é bom e que vivemos num mundo que é acessível à mente humana, não é? E às vezes isto é questionado, não é? Às vezes isto é muito questionado e portanto isto tem que ser protegido. E eu não digo mais, e muito obrigado, foi um gosto vir até aqui e muito obrigado por tudo. Henrique Leitão, nós aqui agradecemos. Eu não sei se podemos reunir mais vezes às sextas-feiras, hoje esta sexta-feira em particular, e reforçar, quando diz a natureza boa, e agora falando de Joaquim Franco, quando estávamos a subir a Via Sacra, eu disse que uma das estações que depois não passou seria do Cireneu, não é? Porque eu queria reforçar a necessidade de dizermos que o homem é muito bom. Dentro do mundo é bom, o homem é muito bom. E num tempo em que desconfiamos muito uns dos outros, em que há um pessimismo sobre nós próprios, não é? Eu gostei imenso, enfim, dentro do contexto daquilo que é a sua conferência, a natureza é boa, o mundo é bom, e também reforçar que nesse relato da criação, quando Deus olha para o homem, diz ele é muito bom. E no contexto em que o livro foi escrito, que era num contexto de exílio, portanto, confiarmos, não há Auschwitz, enfim, há certas... Confiarmos num contexto de crise, de exílio, e dizermos que o homem é bom, confiar na humanidade,
Eu acho que enfim, é uma dádiva dos céus, mas se não entendermos como uma dádiva dos céus, pelo menos é inspirador para a nossa relação uns com os outros. Por isso, muito obrigado. Este é o momento das questões. Eu não sei se, quer dizer, não temos aqui nenhuma questão colocada no bate-papo, não sei se querem colocar, ou então mesmo daremos espaço, enfim, sendo concisos, diretos, também a que pudessem colocar uma questão, não é? Interviessem, ligassem o microfone ou levantassem a mão e então, enfim, daríamos 10 minutos para isso. Senhor Padre Paulo, não sei se consideraria apropriado nós podermos mostrar algumas das imagens, nomeadamente as dos postais, as que estão nos postais. Dá-me a ideia que há pessoas a querer ver mais daquilo. O que lhe parece? Eu tenho que procurar aqui no meu mail, confesso que eu não estava preparado para isso, terei que Mas que o João está a tratar Tá, então partilha, se o João puder, partilhamos então os postais. Enquanto as pessoas vão pondo as questões, obviamente, não é? Sim. Então eu pedi ao João Cabeleira... Senhor Padre, só preciso que me dê autorização para poder partilhar. Dou-lhe com certeza. Está autorizado. Há aqui uma questão que eu vou dizê-la em nome da Ana Cunha, que está aqui a participar, que é a ideia de ser contingente pareceu-me estranha à ideia de Deus nos ter dado o melhor dos mundos. Professor Henrique Leitão, quer comentar, responder? Bem, se o mundo não for contingente, Deus não foi livre ao fazê-lo. Este é o problema, não é? Se preservar a liberdade de Deus ao mesmo tempo que se afirma que este é o melhor dos mundos, mas a contingência aqui decorre disto, não é? Decorre da possibilidade de Deus ter feito um ato totalmente livre ao fazer o mundo. E, portanto, a forma que o mundo adquire é uma forma resultado de um ato totalmente livre. Não é? Se pelo facto de ser o melhor dos mundos isto determinaria o modo como ele é, não sei responder, mas só queria que se percebesse de onde é que vem esta exigência das coisas serem contingentes. Muito bem, estamos agora a partilhar aqui, isto é o cronograma, a cronologia. Este é um dos postais, são no total 10 postais. Posso também mostrar aqui, vem nesta, deixa-me só tirar aqui, interromper o filtro, peço desculpa. Ok. Portanto, vem nesta caixa, que foi feita propositadamente, depois com a imagem da Senhora da Aparecida, ela abre, não é? E depois temos então aqui os 10 postais. O Henrique já recebeu, também o Joaquim Franco. Não sei se o João podia passar algumas das imagens dos postais. O João Cabeleiro podia passar mais imagens dos postais. Não está a ouvir. Este é o problema do Zoom. Mas, portanto, são um conjunto de 10 postais sobre a capela, não é? Com o cronograma. Não é o típico postal, digamos assim, não sei se a professora Elfrida também pode comentar, com uma fotografia da capela, porque isso hoje qualquer um pode chegar aqui, nós não colocamos qualquer obstáculo a que as pessoas possam tirar uma fotografia à capela, fazer uma selfie na capela, é um outro tipo de postal. Professora Elfrida? Pois, Padre Paulo, obrigada pela oportunidade que me dá de explicar. Efetivamente, parte da dificuldade de apresentar estas pequenas brochuras, estas pequenas notas, foi tornar o nosso texto
legível, se é que conseguimos, por um público que não é necessariamente o público académico. Agora, dito isto, efetivamente, parte integrante dessa leitura são as imagens que escolhemos colocar nessa leitura. Por exemplo, esta que o João foi buscar, eu falava há pouco da questão do retábulo. Numa grelha clássica de 5x8, nós estamos a falar de palmos, da medida do palmo, e são 5 palmos de largura por 8 de altura, e o que acontece depois é que, efetivamente, isto é uma aproximação para o número φ, onde nós depois conseguimos, por exemplo, esboçar o que acontece com o chamado retângulo de ouro, a divina proporção, também como lhe chamamos, ou como lhe chamaram, Kepler e Pacioli, tem uma espécie de um efeito de autorréplica, isto é, se nós retirarmos um quadrado, continuamos a ter um retângulo exatamente na mesma proporção. Ora, fazendo esse estudo, aquilo que nós fizemos aí é também clássico, é esboçar umas espirais, a que Bernoulli chamou espirais milagrosas, e, portanto, nós no primeiro quadrado 5x5 esboçamos um quarto de circunferência, e depois no outro 3x3 outro quarto de circunferência lá em cima, e depois 2x2 e depois 1x1, portanto isso é uma aproximação 1x1, e fazemos a espiral para o outro lado, e repare-se que quando fazemos esse tipo de desenho, parece-nos a nós que houve uma intenção clara do riscador, depois na proporção estudada para a imagem que está aí, da Nossa Senhora da Aparecida, e nós, parece-me a mim, somos, ou pretendemos ser suficientemente cautelosos dizendo que não temos a certeza que esta seja a imagem original, mas se não for esta a imagem original, seria muito provavelmente uma exatamente com as mesmas dimensões, porque depois temos esse destaque aí exatamente da cabeça e do tronco da imagem a ficar destacado quando esboçamos essas aproximações das espirais equiangulares ou logarítmicas ou milagrosas, como Bernoulli chama. Portanto, essa é uma das imagens, é um dos postais, foi uma das imagens que escolhemos também para ficar como postal e que também está no texto. Muito obrigado, professora Frida. Mais alguma questão? Então, se não houver mais alguma questão, temos aqui a relação Raul Lopes. A relação com a natureza é um problema interessante também do ponto de vista da história da arte. Há, por exemplo, quem afirme que os elementos naturais imitados nos retábulos do Rococó, Minhoto, sejam mais inspirados pelas gravuras parisienses e de Augsburgo que pela própria natureza, entre parênteses, minhota. É mais digamos, um comentário. Muito bem. Penso que o Dr. Raul Lopes está a assistir-nos da Coreia do Sul e são 3, 4 da manhã lá, mais ou menos isso, mas enfim, estou a ver o interesse, não é? O interesse que suscita a Capela Nossa Senhora da 3h23, estamos a dizer que são 3h23 da manhã, portanto já estamos na Páscoa, portanto não é penitência de todo, cores mal, já estamos a viver a grande Páscoa, o domingo de Páscoa, só termina mesmo agora no domingo da Divina Misericórdia, e a misericórdia também peço ao Sr. Dom Jorge, ele não leva a mal, mas eu no início, mas vou dizer que honra-nos muito com a sua presença, disse-o antes de termos iniciado no fundo a transmissão, honra-nos muito com a presença, já explicou, mas vai tornar a explicar certamente, a relação que também tem com esta capela, com os congregados, já o disse várias vezes, mas enfim, eu não vou estragar a surpresa, e muito obrigado por estar connosco, do início até agora até ao fim, e evangelicamente os primeiros são os últimos. Quer dizer, os primeiros são os últimos, portanto, esta é uma das coisas que também diz o cristianismo. Obrigado, Sr. Dom Jorge. Passo-lhe a palavra. Já tive então a oportunidade de saudar alguns que estavam presentes no início, mas faço agora
alargando a todos aqueles que estão a seguir nesta ocasião e nesta circunstância. Não? Evidentemente que eu começo por agradecer e particularmente dar os parabéns a quem teve esta intuição de esmiuçar, não sei se a palavra é exata, este contexto desta capela maravilhosa. Não é? Nomeadamente a professora Elfrida Railha, Ângela Lopes, Gisela Gomes e José Cabeleira. João Cabeleira. João Cabeleira. Era para dizer Jorge, que é para coincidir melhor. Peço desculpa, Sr. Jorge. Foi o Jota, foi só o Jota nos meus apontamentos. Não é? Portanto, imagino o trabalho que tudo isto terá dado, mas eu creio que nesta altura, nesta circunstância, devem sentir-se felizes e satisfeitos pela obra que fizeram. Não é? Assim como também, digamos, ao amigo Joaquim Franco e, de modo muito particular, ao professor Henrique Leitão, não é? Que nos ajudou, penso eu, a compreender e a integrar um pouco o que isto significa, ou poderá significar, ou deverá significar. Não? Também uma gratidão muito especial à Irmandade, Nossa Senhora das Dores e Santiago dos Congregados, e também à Junta Freguesia de São João de Souto e de São Lázaro, também por não terem medo de realizar esta obra e de reconhecerem que a vida da cultura da cidade de Braga passa também por isto. Não é? E temos que, quando falamos em investir na cultura, tudo passa por isso mesmo. Não é? E para mim, o Padre Paulo estava já a dizer, este é um momento, digamos, eu vou dizer quase de profundas emoções, na medida, para quem não sabe, digamos, eu passei nessa igreja 14 anos e meio, costumo dizer que foram os melhores da minha vida, talvez por ser jovem naquela altura e hoje já sou velho, não quer dizer que desconsidere a beleza também dos dias de hoje, não é? Mas de facto aí nessa pequena capela passei momentos, pessoalmente, não é? Mas também com a comunidade, e sobretudo com os jovens. Não é? Essa capela era lugar de encontro de pequenos grupos de jovens. Não, os grupos de jovens nesse momento eram cerca de uns 6 ou 7 e não havia espaço na igreja e havia um grupo que reunia permanentemente aí. Mas se era momento de reunião, era particularmente também momento de oração. Não é? E recordo até particularmente um casamento que aí fizemos, um jovem, dois jovens da comunidade dos congregados. Os pais da noiva opuseram-se ao casamento, não quiseram fazer o casamento, fizemos nós o casamento. Quisemos que fosse um casamento privado, só com eles e com as testemunhas e com os outros jovens a cantar no salão anexo. Não é? Portanto, isto e muitas outras recordações que eu podia trazer para aqui, dessa capela efetivamente maravilhosa. Não é? Então, se me permitem apenas um pequeno comentário, não sei se é oportuno, mas eu espero que sim. Eu penso que é comum dizer-se que ninguém ama aquilo que não conhece. Não é? E daí a importância de querer conhecer o património que nós temos. Não é? E conhecê-lo, portanto, não de um modo superficial, qual turista, digamos, que passa com a velocidade própria de quem tem muito o que fazer, mas procurando efetivamente entrar dentro do espírito, da alma de um património. Não é? Talvez não seja para todos, mas pelo menos alguns deviam ter esta preocupação por conhecer o património e conhecê-lo em profundidade, como ao fim e ao cabo este estudo com todo o rigor científico nos proporciona, e era bom que tivéssemos muitos outros estudos sobre outros aspectos também do nosso património para o conhecer. Não? Sabendo, e para mim isto é importante também, sabendo que o conhecer é para reconhecer aquilo que os antepassados realizaram e por que o realizaram. Não é? Eu penso que isto é muito importante porque me parece que a sociedade moderna vai perdendo um pouco a noção da memória, não é? Vai-se esquecendo, não é? E não somos capazes de reconhecer o património, mas particularmente, digamos assim, o que ele significa e o que lhe deu vida e o que lhe deu alma. Não é? Hoje é uma tarefa que efetivamente importa fazer. Não é? E eu penso que este maravilhoso conjunto dos congregados, todo o seu conjunto, efetivamente tem escondido um verdadeiro tesouro. Não é? Isto é a minha opinião pessoal. Não é? Neste pequeno tesouro, nesta pequena capela da Senhora Aparecida, encontro como o motivo da construção efetuada pelos padres oratorianos. Não é? Dizem que o mosteiro, o convento dos oratorianos ficou incompleto, na medida em que deveria ter uma réplica do outro lado da torre. O que é certo é que com a Basílica, que também não ficou completa, apesar de acidentes que existiram aí pelo meio, não é? Este espaçozinho, este cantinho,
dá para entender aquilo que, naquela altura, os padres oratorianos quiseram dizer à cidade de Braga e que hoje continua a querer dizer. Não? Se me permitem, e peço desculpa por isso, às vezes alguns apontamentos da história também fazem bem, não é? São Filipe de Neri, o fundador dos oratorianos, nasceu num momento de crise, não? De crise da Igreja, mas não só da Igreja, toda uma sociedade. Estamos no século XVI, não é? O fim da Idade Média, o início de um outro período na história da humanidade. E eles procuravam muitas respostas, o que é que naturalmente, qual era o sentido, o caminho que o homem naturalmente deveria percorrer. Não é? E surgem várias respostas, não é? Que eu sublinharia sobretudo duas. Não é? Uma que foi protagonizada pelos jesuítas, os jesuítas que procuraram dar uma resposta para as razões da fé e para outros motivos, sobretudo alicerçado na razão, no raciocínio, e os oratorianos que quiseram ultrapassar um bocadinho a escolástica, que já vinha do tempo de São Tomás, para enverdar por um caminho novo. Não? Então, São Filipe de Neri apresenta aquilo que eles chamam o seu método missionário, não? E que consiste particularmente na proposta de caminhos novos, em ordem à reconstrução de um homem novo. A preocupação dele era este reconstruir o homem novo. Mas como fazer esta reconstrução do homem novo? Dizia ele, falar ao coração. Os jesuítas mais a inteligência, ele falar ao coração. Não é? E falar ao coração para provocar um encontro pessoal com o próprio Jesus Cristo. Peço desculpa por fazer uma citação de um texto de São Filipe de Neri, onde ele diz: quem quiser outra coisa que não seja Cristo, não sabe aquilo que quer. Quem pede outra coisa que não seja Cristo, não sabe aquilo que faz. Portanto, aqui estava um pouco centralizado, digamos assim, apresentar Cristo para promover um encontro pessoal com Cristo, através deste falar ao coração. Não? Para isso, dizia ele mesmo, era importante, e aqui está uma explicação, testemunhar a beleza deste encontro. Não era apenas provocar pelo coração um encontro com Cristo, mas mostrar a beleza deste encontro, não é? Colocando a alegria no centro deste mesmo encontro. O encontro com Cristo, que é um encontro de beleza, e é um encontro de beleza que gera efetivamente alegria. Não é por acaso que São Filipe de Neri, para muitos, era considerado como o profeta da alegria. Dizem que ele estava permanentemente a contar histórias e a mostrar, digamos assim, que a vida é feita efetivamente de beleza e efetivamente também de alegria. Não? E aqui, para ele também naturalmente, não era apenas um testemunho, digamos, de palavra da beleza de Deus, mas era também a preocupação de mostrar a beleza de Deus pela arte. A arte, para ele, era também um caminho para mostrar a beleza de Deus. Não é? O Papa João Paulo II, no ano 2000, falando precisamente dos oratorianos, dizia a tradicional sensibilidade dos oratorianos pela arte e pela cultura, vias particularmente idóneas para uma significativa presença evangelizadora. Então, desde o século XVI, os oratorianos escolheram este caminho da arte e da cultura precisamente para poder evangelizar. Não é? Por isso, esta beleza e a alegria do encontro com Cristo, que, ao fim e ao cabo, passa também pela arte. E esta arte, também quase que personalizada, peço desculpa pela redundância, numa pessoa que era Maria. De tal maneira que São Filipe de Neri dizia que Nossa Senhora era a mãe e a fundadora do oratório. E por isso, quase todos os seus mosteiros eram dedicados a Nossa Senhora. Seja aqui a Senhora dos Congregados, a Senhora das Dores, e também esta Nossa Senhora Aparecida. Não é? Por isso, penso que os oratorianos, já naquela altura, fizeram, quer do que hoje é a Basílica, quer particularmente esta pequena capela, não é? Uma preocupação muito grande para, a partir daí, mostrar a beleza de Deus. Não é? Para concluir esta pequena palavra, não é? Creio que foi oportuno pedir ao professor Henrique Leitão que nos falasse das razões da fé neste momento e o modo como ele o fez, de uma maneira tão sintética e ao mesmo tempo tão profunda. Não é? O professor Henrique Leitão falou do mundo bom, da bondade da natureza humana, falou, digamos, da acessibilidade pela mente humana, a mente humana que é capaz de chegar, e eu fazia uma referência para reconhecer que os 3 grandes critérios para chegar a este encontro com Deus, também na tradicional teologia, não só teologia, também filosofia,
era aquilo que se ia dizendo, o bonum, o bellum e o verum. O bom, o belo e o que é que falta mais? Bom, a beleza, a bondade e a verdade. E a verdade. Ora bem, eu penso que aqui conjugamos tudo, não é? Concordamos efetivamente a necessidade da verdade e a importância da beleza e da bondade, não é? E é por isso que, se me permitem, concluindo um bocadinho, os caminhos que a Igreja hoje deve percorrer, através do património e tantas outras coisas na sua vida, tem que consistir essencialmente nesta preocupação por percorrer estes caminhos, não é? De facto, a beleza do homem e da própria natureza, não é? A capacidade que o homem tem de chegar à verdade e depois a beleza, porque a vida é feita de beleza e, consequentemente, quando isto se articula, a alegria é aquilo que poderá marcar a nossa vida, não é? Se me permitem, terminaria desta maneira, dizendo que o dia de hoje nos poderá efetivamente levar a fazer uma procura da verdade, que nos faz sempre falta, a reconhecer que o fundamental é a bondade da própria vida e depois a beleza, que ao fim e ao cabo, mais belo do que Deus não há, e também mais belo do que Maria, nesta capela e em tantos outros lugares, também não há. O povo do Minho canta isso muito com cânticos bonitos, particularmente à Senhora de Sameira, a falar da beleza da Nossa Senhora, e eu terminaria também com isso. A beleza, não da capela, só desta capela, mas da Nossa Senhora. Obrigado a todos e que tudo isto sirva naturalmente para reconhecermos o que, ao fim e ao cabo, foi feito no passado e que hoje teremos que continuar a fazer, de tal modo que estes espaços, o caso concreto da Basílica dos Congregados e da Capela da Senhora da Aparecida, continuem a ser um anúncio da beleza de Cristo e da alegria que Ele nos proporciona. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. D. Jorge. Bom, e se o Sr. D. Jorge encerra mesmo, eu não vou sobrepor palavras. Só terminar agradecendo a todos, aos autores, a Alfrida Raia, João Cabeleira, Gisela Lopes, e Ângela Lopes e Gisela Gomes, e ao professor Henrique Leitão e ao Joaquim Franco. E perceberam também que a comunidade dos congregados é muito familiar, é mesmo muito familiar. Estou aqui em várias pessoas que fazem parte da comunidade e assim que procuramos relacionar uns com os outros. E todos aqueles que participaram também através do Zoom, ainda tivemos cerca de 50 pessoas, agora estamos um pouco menos, que foram-nos acompanhando através também do Facebook, cerca de 35 pessoas agora no fim. É mesmo bom, dadas as circunstâncias e a hora, e desejar-vos a todos um bom fim de semana. É importante descansarmos, descansem bem, aproveitem para descansar e aproveitar estes tempos de gratuidade e liberdade que são também o tempo. Somos feitos para o 8º dia, não é? Novos céus e nova terra, e dizer que certamente teremos mais novidades, mas depois, quando for a altura, apresentaremos. Está bem? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos também pela participação. Tá. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Boa boa noite a tarde. todos. Boa tarde. Boa noite. Bom fim de semana. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Deus. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite.